Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. As exportações do agronegócio brasileiro vão chegar a 120 bilhões de dólares em 2021, ou seja, 600 bilhões de reais, valor 20% maior do que o registrado em 2020. Será um recorde histórico e vai contribuir com um saldo positivo de pelo menos 100 bilhões de dólares na balança comercial. A estimativa é do Centro Agroglobal do INSPER. Com o real desvalorizado, os nossos produtos ficam mais baratos para o importador. Vale lembrar que a demanda está aquecida na China e em outros países asiáticos. Outro fator importante é a disparada dos preços das commodities agropecuárias no mercado internacional. E isso vai durar pelo menos até o ano de 2023. Segundo o estudo do INSPER, se a oferta não acompanhar a demanda, será um boom longo, como aconteceu nos anos de 1970 e início dos anos 2000. Expo Inter 2021 é confirmada para setembro com a presença de público. O anúncio do governo do estado foi bem recebido pelas entidades que fazem o evento. Não será com 400 mil pessoas como na edição de 2019, mas os portões do Parque Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, vão reabrir este ano para receber o público. Os protocolos sanitários ainda estão sendo estudados com a Secretaria Estadual da Saúde, mas a edição 2021 da Expo Inter será ampliada. A maior feira do agronegócio gaúcho, uma das mais importantes do Brasil, terá a presença do público na edição número 44. A tendência, sim, é que todas as casas possam abrir, porém com a permanência interna controlada. A decisão saiu de uma reunião entre governo e entidades que ajudam a fazer o evento um sucesso. Antes da pandemia, a Expo Inter chegou a gerar quase 3 bilhões de reais em negócios em 9 dias de exposição. Um dos setores responsáveis por este incremento nas vendas, o das máquinas, está otimista com o bom momento vivido no campo. O Rio Grande do Sul está batendo o recorde de vendas e de produção, mas a presença no parque pode ser prejudicada pela falta de tempo. São menos de 3 meses até a abertura oficial da 44ª Expo Inter. O prazo para os nossos industriais trazerem as suas novidades, fazer os seus lançamentos, acabou ficando muito curto. Mas nós somos parceiros do governo e nós vamos fazer todo o esforço possível para trazer o maior número de indústrias de máquinas e fazer uma feira adequada. Por isso, o modelo digital segue como possibilidade de vendas online. O mercado árabe segue aquecendo as vendas de frango brasileiro. Arábia Saudita, Emirados Árabes e Iêmen foram os principais compradores. De acordo com a ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, nos primeiros 5 meses deste ano, os árabes compraram quase 787 mil toneladas de frango halal, produzidos de acordo com as normas da religião muçulmana. Os principais importadores foram a Arábia Saudita, com 206.926 toneladas, seguidos pelos Emirados Árabes, com 117.138 toneladas. O Iêmen importou 48.885 toneladas de frango brasileiro. A Líbia, 39.127 toneladas. Por último, o Kuwait, que importou 36.086 toneladas. O total de frango halal exportado é responsável por 40% das vendas deste tipo de carne brasileira para o exterior. A Agência Saudita de Vigilância Sanitária retirou uma exigência para comprar carne bovina do Brasil. Antes, a regra limitava em 30 meses a idade dos animais abatidos. A informação foi divulgada no novo modelo aprovado no Certificado Sanitário Internacional. O texto também passa a incluir a possibilidade de exportação brasileira de carne de ovinos para o país árabe. O poder de compra do avicultor cresce, mas ainda é menor do que o registrado em 2020.
O poder de compra do avicultor de Postura frente aos principais insumos de alimentação, milho e farelo de soja, que vinha recuando desde fevereiro, tem se recuperado neste mês de junho. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário se deve ao aumento dos preços dos ovos e à desvalorização do cereal e do derivado de soja. Na primeira quinzena do mês, as cotações dos ovos subiram impulsionadas pelo aquecimento das vendas e refletindo também os esforços do setor em controlar a oferta da proteína. Pesquisadores do CPEA ressaltam, contudo, que o poder de compra deste mês ainda está bem abaixo do verificado em junho de 2020. A pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Natália Grigol, analisa o impacto da alta dos preços das commodities no setor. As quedas, elas com certeza ajudam, né? Mas ainda a gente está falando de patamares elevados para o produtor. A gente tem uma perspectiva de fechar agora o mês de junho com uma relação de troca um pouco mais favorável. Mas é até um pouco de excesso, né? Falar um pouco mais favorável quando a gente compara os valores que a gente está vendo esse ano em relação ao ano passado. Separei aqui alguns dados, né, para a gente comentar. Quando a gente vê a relação de troca que está em queda do produtor há 5 meses, quanto de leite ele precisa para adquirir uma saca de milho de 60 quilos. A gente espera que essa relação de troca, ela pelo menos estagne. Mas é uma situação muito complicada para o produtor, porque isso está acontecendo bem no momento em que a gente está passando aí por entre-safra, uma seca bastante intensa que tem limitado a produção a crescer, então a oferta também está limitada. E não só, né, o concentrado está caro nesse período. A nossa pesquisa também apontou que os itens de suplementação mineral, eles já aumentaram 10% no acumulado desse ano, e adubos e corretivos 24%. Então, se a gente considerar aí só o custo operacional efetivo, o custo que o produtor precisa para manter a fazenda girando, não estamos nem falando de depreciação aqui, só em 2021 ele já aumentou 11%. Então é uma situação bastante complicada que tem espremido as margens do produtor. Então a gente analisa, né, ainda com bastante cautela esse cenário, porque de um lado ele está pressionado, né, pela situação climática, que, lógico, vai tender a melhorar, mas a gente sabe que é um período complicado, e de outro, por custos de produção. Então, a alimentação está prejudicada, a margem espremida, e é como a gente sempre fala, né, tá difícil para todo mundo, mas está pior ainda para o produtor que não acompanha os números da sua atividade. O novo Código Florestal Brasileiro completou 9 anos. A lei, que é seguida à risca pelos produtores rurais, é uma das mais completas do mundo para garantir a preservação ambiental. Conquistas importantes vieram com o código, que trouxe segurança jurídica para o campo. Mas ainda existem alguns pontos que podem ser melhorados. No quadro está anotada a lista de produtos hortifrutigranjeiros da propriedade familiar da Fátima, no Distrito Federal. O trabalho no campo começou no ano 2000 e em 2012 ela iniciou uma transição agroecológica. A família deixou a monocultura, apostou na diversidade e principalmente em um cultivo que preservasse o cerrado. Atualmente, uma área de 10 hectares da chácara participa do programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas e, por isso, recebe apoio técnico e financeiro para a execução dos projetos. Fez o plantio de 8.000 nativas do cerrado, fez a adequação das estradas com bacias também de contenção para, quando tem a época de chuva, né, essa água toda infiltrar no solo. O nosso compromisso, ele foi muito além do que se colocava na época, né, que era ceder uma área para plantio. Então a gente abraçou realmente e levou a partir daí essa produção de água agregada à produção de alimentos, a produção de biodiversidade. O que ela preserva é suficiente para abastecer 2.200 pessoas com água. Essas experiências poderão ser multiplicadas graças ao programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente, que incentiva a conservação ambiental, remunerando as famílias do campo. Afinal, é um serviço que beneficia toda a sociedade. O programa é uma das principais conquistas do Código Florestal, que completa 9 anos. O documento foi um marco sobre o uso da terra e conservação, estabelecendo 3 tipos de áreas:
a reserva legal, a de uso restrito e a de preservação permanente. É justo que receba esse pagamento e esse pagamento poderia, inclusive, com o apoio da sociedade, dos organismos, enfim, geral, né, proporcionar ao agricultor e à terra uma condição de permanecer na terra cuidando. O novo Código Florestal precisou levar em conta as particularidades dos 6 biomas brasileiros, uma vez que não seria possível exigir as mesmas regras do bioma amazônico para a Caatinga, por exemplo. Foi um esforço que exigiu a participação dos setores produtivos, ambientais e públicos. Na Conferência do Clima, em Paris, todos consideraram, o governo, as ONGs, o Código Florestal Brasileiro como um exemplo para o mundo e como um fiador dos compromissos do Brasil diante das metas, das chamadas metas do milênio. Foram mais de 200 audiências públicas, desde Roraima ao Rio Grande do Sul, da fronteira com a Venezuela até a fronteira com o Uruguai, a fronteira com a Bolívia. Nós percorremos o Brasil inteiro, ouvindo os produtores rurais, os pequenos, os médios, os grandes, os gestores ambientais da União, o IBAMA, dos estados, dos municípios. E o resultado é um código equilibrado entre a proteção do meio ambiente e a proteção da produção de alimentos. Esse equilíbrio veio também com outras ferramentas do Código Florestal, como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é uma espécie de inventário eletrônico para detalhar tudo que existe na propriedade, incluindo as áreas de preservação permanente e de reserva legal. E para informar como pretende adequar a propriedade à lei, o produtor ou produtora conta com o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que também veio com o novo código. O CAR mostrou que quase 28% da vegetação nativa preservada no nosso país está dentro das propriedades privadas. No que diz respeito ao PRA, temos ainda gargalos para avançar nesse quesito, principalmente a regulamentação pelos estados. O nosso sistema CNA, em parceria com o Ministério da Agricultura, o Serviço Florestal Brasileiro, lançou recentemente o Pra Valer, um programa que tem o seu piloto no município de Boca do Acre, do Amazonas, e que está contribuindo, juntamente com as recomendações oriundas do projeto Biomas, da Embrapa, para que o produtor rural possa solucionar o seu passivo ambiental e, consequentemente, obter a tão esperada regularização ambiental. Todos os regramentos precisam de tempo para ser colocados em prática. Para ajudar a reduzir esse período de transição, novas plataformas foram lançadas. Recentemente publicamos uma ferramenta chamada AnalisaCar para contribuir com a análise dos cadastros ambientais rurais, que é um grande desafio hoje para avançar na implementação da legislação, mas nós acreditamos que ao passo que os estados avançam na análise desse cadastro, nós teremos mais produtores aderindo ao PRA, acessando os instrumentos como a cota de reserva ambiental ou esses instrumentos de remuneração. O AnalisaCar utiliza tecnologias de sensoriamento remoto, oferecendo ao proprietário rural uma proposta de análise individualizada, cabendo a ele concordar ou não. Com esses avanços, o Brasil mantém a condição de país mais transparente em relação à preservação ambiental, dando mais rapidez à implantação efetiva do Código Florestal. Como, por exemplo, a construção do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, que é o SICAR, onde nessa base nós temos mais de 6 milhões de propriedades rurais que fizeram adesão ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e nós temos hoje a maior base de informações e dados de geoprocessamento a nível de uso da propriedade do mundo. Nenhum país tem uma plataforma tão evoluída como a nossa, disponível para qualquer pessoa acessar. Se você quer rever as reportagens exibidas aqui no Tatersal, é só acessar a nossa página tvterraviva.com.br. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá! Tchau!